Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje continuar o nosso estudo a respeito do corpo humano, um sistema integrado. Vocês devem perceber que hoje eu estou com alguns materiais para a gente ilustrar a nossa aula. Mas antes, vamos para alguns avisos. O primeiro aviso que eu gostaria de dizer é muito importante e é muito legal, pessoal, participar da nossa aula ao vivo. Então, para isso, vocês precisam baixar o QR Code, vocês precisam também pegar o número da matrícula de vocês, a data de nascimento com dia, mês e ano com os 4 dígitos, e aí vocês poderem participar da nossa aula ao vivo, fazendo questionamento, respondendo, dizendo o nome da escola de vocês, dizendo o nome de vocês e a gente falando aqui, né? E agradecendo a participação de vocês e também o incentivo dos coordenadores, professores e gestores da escola. Mas vocês podem estar assistindo nesse momento na TV ou podem rever essa aula depois no YouTube. Lembrando que lá no YouTube vocês têm o chat e podem deixar lá questionamento, vocês podem responder, vocês podem também interagir. Estamos sempre de olho em relação aí a essa escrita aí de vocês. É importante também que vocês digam se estão gostando e dá um likezinho. Agora, para a nossa aula ficar mais interativa e que atinja o maior número de pessoas, nós estamos aqui com a questão aí de Libras, onde, através de todos esses movimentos, vai levar até vocês a nossa aula, a alunos, a familiares que estejam assistindo neste momento. Mas temos mais aviso. Estamos aí no mês de agosto, E o mês de agosto, como a gente sempre está trabalhando, a questão aí da conscientização. O que a gente está discutindo, o que a gente está defendendo, o que a gente está apresentando em relação à saúde, ao bem-estar, ao bem viver, em relação aí à questão dos cuidados. E aí nós temos para o mês de agosto a importância e o incentivo da amamentação, a saúde do homem, que nós vamos falar depois, a questão aí de prevenção e combate à violência contra a mulher e também a prevenção das deficiências. Em relação à amamentação, é que nós estamos na Semana da Amamentação, a Semana Mundial da Amamentação, e aí vamos dar toda essa ênfase, incentivar aí, e vocês, incentivando aí os familiares, as mães, as madrinhas, as tias, para que elas amamentem, porque o leite materno é o alimento precioso. É tão precioso que nas cores ele foi dado a questão aí da cor do dourado, para falar aí da importância, da relevância, do valor desse alimento. Além disso, a gente também gostaria de lembrar aqui, que vocês podem colaborar aí com os familiares, as mães que estão amamentando, fazendo silêncio, deixando que esse momento seja um momento bem prazeroso, tanto para o bebê que está se alimentando, como também para a mãe, Então, vamos trazer tranquilidade para esse momento. Também é importante falar que para aquelas mães que têm uma grande quantidade de leite, que ela pode doar, ela pode ajudar e até salvar vidas de outros bebês. Existem bancos de leite. É muito importante chegar lá no postinho e perguntar como fazer para doar esse alimento tão precioso. E vou chamar aqui a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas e também, como mãe, falar sobre a importância da amamentação, não é, Cláudia? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a questão do leite materno, da amamentação, é muito importante, pessoal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, várias crianças são salvas, simplesmente crianças que são amamentadas, E aquele contato com a mãe, aquele gesto de amor que nós recebemos do nosso filho, aquele olho no olho, Aquele carinho todo. Então, é importante que nós amamentamos no mínimo 6 meses, a criança, para que ela vá adquirindo anticorpos, evite uma grande quantidade de alergias. Então, esse contato é único, pessoal. Então, estimulem aí na casa de vocês e também o cuidado bastante com aquela mãe que está amamentando também. É importante que a gente tenha um olhar diferenciado, que ela vai passar por muitas questões emocionais e, se acontecer qualquer coisa, passa também para o bebê. Então, vamos estimular realmente a amamentação. Pois é, Cláudia, estamos aqui levantando a bandeira nessa semana da amamentação. Mas
vamos em relação aí à nossa aula. Vocês estão lembrados que na aula passada eu trouxe esse questionamento, será que o nosso corpo, não é? Ele pode ser comparado a uma máquina? O que é que a gente pode? Será que vocês responderam? Lembra que eu dei uma oportunidade para vocês responderem e durante a aula que vocês fossem refazendo? Hoje eu estou trazendo algumas dicas para provar por que, não é? Alguns estudiosos comparam esse nosso corpo com uma máquina. Mas, antes, fique de olho nessas representações. Talvez essas representações dê dicas em relação a essa máquina perfeita. Vamos lá? Então, nós estamos diante aí, não é, de guindastes articulados. Então, a gente começa a observar esses guindastes e eu já começo aí a perceber alguns movimentos, né? Alguns movimentos esses que eu vou fazer aqui para vocês. E aí, quem sabe, vocês vão estar aí, como é que se diz? Vendo que essa comparação que eu estou fazendo em relação aí ao guindaste. Então, vejam, no caso, que eu estou movimentando aqui os braços, mas também poderia ser as pernas, em relação aí a esse tipo de representação. Vamos ver outra. A questão aí das engrenagens, né? A questão aí de uma engrenagem que faz esse movimento perfeito. Claro que precisa de lubrificação, né? Que precisa que todos esses pontinhos estejam encaixados. E aí a gente traz a primeira justificativa para a gente dizer por que o nosso corpo pode ser comparado a uma máquina. Então, o corpo humano pode ser comparado a uma máquina por apresentar engrenagens que funcionam interligadas e em perfeita harmonia. Então, dá uma olhadinha aí em falar que engrenagem é essa. Eu estou mostrando aí a questão dos nossos membros, a questão também do pescoço. Que movimentos são esses, né? Que eles estão aí interligados e são harmônicos. À medida que eu estou gesticulando, quando estou explicando alguma coisa para vocês, eu imagino que eu esteja fazendo movimentos harmônicos na medida que eu aponto, na medida que eu gesticulo em relação aí ao que eu estou apresentando. Continuando. Também revendo, a gente vai aí para níveis de organização do corpo humano. Então, a gente parte da unidade, que é a célula. Essa unidade que apresenta estruturas bem complexas, aí dentro acontece muita coisa, respiração celular, digestão, excreção. Então, a célula aí fazendo todas essas funções que o corpo inteiro também faz. A questão aí do tecido, que é uma reunião de células, esses tecidos, eles se organizam e formam os órgãos, né? E nessa questão que eu estou mostrando aí a vocês, é um sistema nervoso, e aí a questão do sistema nervoso e vários sistemas interligados, funcionando, formam o nosso corpo. Então, o que é que nós temos para justificar diante dessa apresentação de níveis de organização em relação à máquina? Vamos comigo ler esse texto? Vale a pena a gente dar uma olhada. Então, se vocês estiverem assistindo a aula, até mesmo no YouTube, ler com atenção o texto, para a gente poder fundamentar melhor aquilo que a gente está apresentando, aquilo que a gente está também pensando, né? Até levantando hipóteses em relação aí à máquina. Então, o texto diz o seguinte: o corpo humano é uma máquina, pois apresenta uma integração perfeita entre peças microscópicas, que formam a unidade dos seres vivos, até as grandes peças que se unem em sistemas complexos que interagem para a manutenção da vida. Ah, professora, a gente precisa ver mais de uma vez. Vamos sim. Agora eu vou pontuar o que é que a gente está querendo dizer em relação a esse texto. Quando eu falo que ele é uma integração perfeita entre peças microscópicas, eu estou falando das células. E depois essas células se formam os tecidos formam os órgãos, e agora eu já estou diante de grandes peças, né, que são os órgãos, que são os sistemas, e que aí vai apresentar, não é, elas vão interagir e vão aí para a manutenção da vida, para manter essa vida. Então, veja aí a importância. Mas o corpo humano é constituído por diferentes partes. E para falar sobre essa questão de diferentes partes, eu trouxe aqui alguma peça, né, e alguns órgãos para a gente dar uma olhada. Então, esses órgãos, né, é bem interessante que às vezes a gente percebe a presença de um órgão no funcionamento de um sistema e de outro também. Então, a gente vai ver no sistema digestório peças que vão está presente no sistema digestório e no respiratório. E a gente diz aí, é por aí que é onde passa o alimento, mas também passa o ar. Vamos ter também órgãos bem específicos, como é o caso aqui, ó, do coração.
né, onde ele tem a função aqui de bombear todo esse sangue. Chega do corpo sangue, né, trazendo as impurezas para serem purificados, e também chega do pulmão o sangue oxigenado, onde aí a gente vai ter condições de levar para todo o corpo agora já um sangue, né, o sangue arterial rico aí em nutrientes e também com uma grande quantidade de oxigênio, importante aí para o funcionamento do nosso corpo. Além do mais, a gente vê a questão do estômago, né, do intestino. Então, essa estrutura aqui, a gente consegue montar. Acredito que muitos de vocês têm lá na escola, tem lá no laboratório. Pega o professor para dar uma olhada, né, para poder vocês manusearem com todo cuidado. Como é esse órgão? Ah, professor, eu queria saber em relação ao coração. Será que o meu coração é desse tamanho? Existe um estudo que diz que o nosso coração, ele tem aproximadamente o tamanho do nosso punho. E aí a gente tem a questão, né, de você observar e dizer, eita, meu coração tem esse volume, né? E aí outras informações em relação aí a alguns órgãos. A gente tem a questão aqui do fígado, né, importantíssimo no funcionamento do nosso corpo. E a gente tem uma curiosidade. O fígado é um órgão que consegue se regenerar. Então, veja que interessante. Mas precisamos ter muito cuidado na nossa alimentação para ter aí, não é, a questão de um fígado saudável. Então, vamos ainda conversar a respeito dessas peças, né, que nós temos aqui. Daqui a pouco eu vou falar também do esqueleto, onde a gente vai fazer algumas comparações e entender por que, né, a questão aí do nosso movimento. Continuando. Então, continuando, a gente vai para o objetivo da nossa aula, que é que hoje, né, a gente precisa prestar atenção e dizer, no final, ah, professora, eu entendi o que a senhora quis apresentar, eu aprendi e vou em busca de mais informações. Então, vamos lá colocar esse objetivo aí na tela para vocês lerem comigo e no final da aula a gente vê. Vamos conferir se realmente a gente conseguiu atingir esse objetivo. Então, nosso objetivo é compreender que o corpo humano é um todo integrado, né? Então, as partes é só para a gente fazer o estudo. Então, realmente, ele está aí, olha, todo integrado, cada sistema interagindo com o outro. Que cada um dos sistemas compõe e realiza funções específicas. Então, mesmo eles formando o todo, cada sistema tem um trabalho a realizar e tem que dar conta desse trabalho. Veja que interessante. O sistema respiratório interage com o digestório, interage com o circulatório, interage com todos, mas ele precisa realizar a sua função. E, por fim, né, a questão aí de todos colaboram para a manutenção e o desenvolvimento da vida. Então, a gente precisa hoje prestar atenção, participar da aula e ver se a gente, no final, a gente consegue realmente descrever bem, resolver questões, discutir com um amigo, não é? E aqui, quem sabe, se tem alguém aí no chat, colocar alguma informação a respeito dessa nossa aula. Então, no finalzinho, a gente volta em relação aí ao nosso objetivo. Então, agora, a gente vê, né, que o nosso corpo, né, a interação entre os sistemas do corpo humano estão acontecendo. Então, professora, mas a gente estuda separado, a gente estuda uma semana circulação, na outra digestão. Sim, isso é para a questão, isso foi feita, essa divisão, para a gente poder entender cada uma dessas funções, né, desse trabalho realizado por cada órgão e por cada sistema do nosso corpo. Mas isso acontece ao mesmo tempo. Então, não é o momento de dizer, agora vai acontecer a circulação, agora vai acontecer a respiração. Então, tudo isso está acontecendo através de um mecanismo perfeito, uma harmonia. Mas vamos lá. E aí eu estou trazendo para vocês a questão aí do esqueleto, né? Para a gente poder conversar um pouquinho agora sobre o esqueleto. Então, a gente começa a ver a questão da locomoção. Mas quando a gente fala de locomoção, a gente contou primeiro com o esqueleto, mas agora a gente tem um conjunto de músculos que funcionam como verdadeiros elásticos que vão fazer esse movimento. E aí a gente tem, não é, a questão do esqueleto, e a gente começa a perceber aqui do esqueleto que ele sozinho, ele não dava conta. Não é? O que é que vai acontecer aqui com o esqueleto em relação aí a dar conta? Ele precisa que os músculos estejam
fazendo esse movimento, porque os ossos sozinhos, eles não vão conseguir fazer. Outra coisa interessante são as articulações. Então, entre um osso e outro, vai existir também articulações que vão ajudar nesse movimento. O movimento do pescoço, o movimento dos membros, que são grandes movimentos, mas existe também aqui o movimento na hora da respiração, onde toda essa caixa torácica aqui também vai ter. São pequenos movimentos, apenas de subir e descer, ajudando a inflar os pulmões e também a esvaziar. Então, quando a gente olha para um esqueleto, a gente diz, eu estou diante de um sistema, né, que junto com outros vai ajudar, vai promover o meu movimento, a minha locomoção. Então, para trazer o esqueleto aqui para vocês, foi para falar, né, a respeito que ele sozinho, falar dessa integração, que ele sozinho ele não faz muita coisa, ele protege, né, como se fosse uma gaiola, ele está protegendo os órgãos vitais, os pulmões e o coração, mas ele junto com os músculos, como vocês estão vendo aí, né, nesse pequeno vídeo, são esses músculos verdadeiros elásticos, que quanto mais a gente movimenta, mais ele exerce melhor sua função. Diferente de um elástico normal, de uma roupa, né? Quanto mais a gente usa, ele perde elasticidade. Já nos nossos músculos é diferente. Quanto mais exercitamos, mais esses músculos apresentam melhor a função, o funcionamento dele, e tornar aí um corpo mais, vamos dizer assim, mais flexível, né? Coisas que vocês vêm conversando muito com o professor de Educação Física, quando ele fala na questão aí da importância da atividade física. Mas vamos continuar, que ainda tem muita curiosidade. Agora a gente vai falar, né, a respeito desse sistema de nutrição. Eu estou colocando para vocês que cada sistema tem uma função específica. Bem interessante. Mas aí, professora, como é que ocorre essa integração? Eu vou apontar aqui e vou mostrar cada sistema o que faz, para a gente ver a dependência de um com o outro. Essa dependência é uma dependência harmônica e que cada um precisa realizar bem. Se um desses sistemas não realiza bem o seu trabalho, vai atrapalhar o outro sistema que depende. Vejam aqui. Então, eu estou trazendo aqui para vocês a questão aí, primeiro, né? O sistema aqui é respiratório. A função dele é selecionar o gás oxigênio, o O2 do ar. Então, a gente inspira o ar como um todo, mas são lá nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, que vai acontecer essa seleção. Absorve a questão aí do O2, que é o gás oxigênio, para a manutenção da vida. Por quê? Então, vamos continuar. Porque quando esse gás oxigênio se une aos nutrientes que foram digeridos no sistema digestório, o que vai acontecer? Vai gerar, né, o combustível do nosso corpo. Então, o combustível do nosso corpo, ele é composto pelo ar e pelos nutrientes. Por isso que a gente precisa respirar sempre o ar puro e a gente precisa também ter nutrientes, alimentos saudáveis, para ter um bom funcionamento, a questão aí de energia. Agora eu vou mostrar a vocês a questão do sistema circulatório. E aí a gente vai ver o que é que o sistema circulatório faz. Então vejam aqui, seleciona o gás oxigênio, o sistema respiratório, seleciona os nutrientes a partir de uma boa digestão, que vai começar aí na mastigação. E esses dois sistemas agora vão receber a ajuda, não é, do sistema circulatório, que vai pegar esses dois componentes, né, como eu estou chamando aí de combustíveis, e vai distribuir, através dos vasos sanguíneos, tudo isso. E é bem interessante que, à medida que esse sistema circulatório ele deixa esse combustível, ele também vai retirando as impurezas. Então, vejam que aí esse sistema é muito importante. Porém, ele apenas trouxe, né, a questão aí desses nutrientes, deixou os nutrientes e trouxe as impurezas, as substâncias indesejadas, aquelas que estão em maior quantidade, né, em excesso no nosso corpo. E agora vai passar, esse sangue vai passar lá pelos nossos rins, que são os nossos filtros, e esses filtros vão agora, vamos dizer assim, eles vão ter que filtrar, deixar na circulação apenas o que é bom, ou seja, aquilo que é nutritivo, aquilo que é vantagem para o nosso corpo, e vai eliminar as substâncias tóxicas e aquelas que estão em nível elevado no sangue. Então, vejam aí o que é que eu estou mostrando a vocês na representação de sistemas, né,
estou diante aí de 4 sistemas que estão integrados, um realizando a sua função, mas dependendo do outro para que essa função realmente seja concluída. Então, estamos diante da função de nutrição. Mas vamos mais uma vez provar que a partir da função de nutrição, o nosso corpo é comparado a uma máquina. Olha o que eu trouxe para vocês. Leiam comigo aí esse texto. Vamos lá? O corpo humano ele pode ser comparado a uma máquina perfeita, que necessita de energia, ou seja, combustível, para executar seus movimentos e atividades. Veja que interessante. Toda máquina precisa de combustível para funcionar. O nosso corpo não é diferente. E esse combustível do nosso corpo são os nutrientes. Né? E a junção desses nutrientes que foram colhidos, que foram selecionados na digestão, com a questão aí do gás oxigênio que foi selecionado no momento da respiração. Acredito que a gente está aos pouquinhos provando aí a questão dessa comparação. Mas vamos continuar. As funções vitais do corpo, eu já apresentei para vocês ontem, não sei se vocês estão lembrados, onde nós estudamos as funções principais do nosso corpo, que foram divididos também aí em categorias de acordo com os sistemas. Vamos rever? Então, aqui eu coloquei aqui 3, né? Que essas 3 aqui, elas têm uma função em relação ao indivíduo, né? É bem particular de cada corpo. Então, a função de nutrição, a função de coordenação e a função de relação. Vejam que na função de nutrição, eu tenho um conjunto de sistemas. Esses que eu acabei de apresentar para vocês na integração. O digestório, o respiratório, o sistema circulatório e o excretor. Cada um apresentando sua função específica. Como assim, professora? O digestório tem da função de selecionar, a partir da nossa alimentação, as substâncias nutritivas. E aí a gente vai chamar a atenção da boa mastigação, né? A questão de uma boa digestão. Por quê? O nosso corpo só vai absorver se essas partículas estiverem bem pequenas, porque elas vão ter que entrar na corrente sanguínea. Por isso que uma mastigação, né, rápida, aí a gente não vai conseguir absorver essa quantidade de nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. Já o sistema respiratório, a questão aí da gente estar sempre procurando, né, ambientes com ar puro. Evitar estar próximo a pessoas, né, que às vezes, adultos que estão fumando. Então, vamos sair desse local. Às vezes que alguns vizinhos que costumam colocar fogo em lixo. Então, evitar estar nesses ambientes para a gente poder respirar bem e mandar para a parte, né, de distribuição do nosso corpo melhor oxigênio que a gente possa. E o sistema circulatório, que tem a função de distribuir. São aqueles vasos, né, os vasos sanguíneos, que vão ter a capacidade de passar por todas as partes do nosso corpo. Depois, em um momento que vamos estudar só a circulação, vocês vão ver que fantástico é a questão da circulação. Porque as células vão receber, gente, esses nutrientes, esse combustível. Vejam que interessante. Professor, e tem vasinhos que são microscópicos como a célula. Isso aí é um segredo. Eu vou deixar para contar depois. Mas os curiosos, pode ir lá dar uma olhada aí, pesquisa, dá uma olhada aí no seu livro, dá uma olhada aí na internet e pesquisa como é que as células recebem os nutrientes e também como é que elas mandam, né, para fora delas aquilo que está sendo indesejado, as substâncias tóxicas e as substâncias que estão em excesso. Agora, a questão de coordenação. A função de coordenação, muitas vezes, recebe aí, assim, um valor maior. Por quê? Porque o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, controla todos os outros sistemas. Então, a gente aqui não está dizendo que ele é o mais importante, né? Mas ele tem uma função que a integração dele é maior do que os outros, que apenas se comunicam em relação aí à nutrição, e eles se envolvem com todas as partes do nosso corpo. Por isso que é muito importante a questão aí de trabalhar melhor, não é? A questão emocional, não é? Evitar estar no meio de conversinhas que não vão ajudar a gente manter assim, esse equilíbrio. Tentar resolver da melhor maneira possível alguns conflitos para a gente ter a questão aí de um sistema nervoso que trabalhe bem e que a gente possa ter uma harmonia em relação aí ao nosso bem viver.
O sistema endócrino, que diferente do sistema nervoso, ele vai ter agora substâncias que vão ser lançadas no nosso corpo para que aconteça realmente essa coordenação. Coisas bem interessantes nós vamos ver em relação a esse sistema. Desde o desenvolvimento, né, a questão aí do nosso corpo, a questão aí da reprodução, até mesmo, gente, na hora que a gente está na ponta de uma calçada, querendo atravessar a rua e olhando de um lado para o outro se vem carro, esse sistema aí vai nos ajudar. Sabe aquela questão dos parques de diversão, onde a gente às vezes tem medo, né? E diz assim, eu não vou. A questão aí da adrenalina também é esse sistema. E aí a questão do sistema locomotor, de relação, que vai vir o sistema locomotor, veja que não é esqueleto, ele está como sistema locomotor, por quê? Porque ele aí vai integrar o esqueleto, a questão dos músculos, né, o sistema muscular, e também, assim, a questão das articulações. E a fonação, a nossa comunicação, lembrando que nós temos como nos comunicar de várias formas, né, através aqui, em Libras, a gente está vendo aí que existe essa comunicação, e o sistema sensorial, que a gente também costuma chamar de órgão dos sentidos. Eu vou chamar a professora Cláudia, ela vai se despedir e eu volto com a questão do objetivo e também com uma tarefinha para vocês. E aí, Cláudia? Aqui, Sabino já está aqui respondendo, vai dizendo que vai responder, vai pesquisar, a professora já está atento. E quero agradecer a vocês a participação, tá certo? Essa aula muito boa, muito fácil de entender. Então, tchau, tchau, pessoal, até a próxima aula. Pois é, Cláudia, faltou a questão do sistema reprodutor, que a gente sabe que a grande importância do sistema reprodutor é manter a nossa espécie, é não deixar que a nossa espécie entre em extinção. E aqui vem a tarefinha. Imagina que você vai pegar um papelão aí no mercadinho perto da sua casa e você vai tentar montar um modelo anatômico. Como assim, professor, um modelo anatômico? Você vai tentar fazer uma representação do nosso corpo. E aí você vai escolher um sistema. Eu trouxe uma ideia aqui de 3 sistemas. O sistema circulatório, o sistema digestório e o respiratório. Tenta aí escolher qual é o que você quer. Se você quer fazer bem grande, do seu tamanho normal, deita aí em cima do papelão, faz alguém marcar o seu corpo e depois você preenche aí com os órgãos e o nome dos órgãos. O que é que eu tenho mais? Vamos ver na questão dos objetivos. Será que nós conseguimos? Será que nós conseguimos em relação aí a essa aprendizagem? O que é que diz o nosso objetivo? Vamos ler comigo? Da aula de hoje nós precisamos compreender que o corpo humano é um todo integrado, em que cada um dos sistemas que compõem realizam funções específicas. Porém, né, todos colaboram para a manutenção e desenvolvimento da vida. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, esse objetivo, tenham atingido esse objetivo. E para a gente testar, vai lá, vai resolver os exercícios, né? Vamos fazer mais pesquisa a respeito do tema. E eu aguardo vocês na próxima aula. Então, tchau, tchau, pessoal.